Já pensou ter a sua boca costurada na bunda de outra pessoa? Nossa senhora, como é que você não tá sentindo o cheiro? O que você jantou? Você jantou um cadáver humano? Eu sou Marcelo Patrola e seja muito bem-vindo. Não há uma pessoa que não tenha ouvido falar sobre o filme Centopeia Humana, um filme nada convencional do diretor Tom Six, que aborda um assunto extremamente forte e de uma maneira que é meio polêmica. Basicamente, o filme retrata o médico alemão que faz alguns experimentos em turistas. Desta vez, o experimento realizado foi a junção de 3 pessoas fazendo um trenzinho com elas. O filme teve uma repercussão muito forte com relação à crítica, e a relação dele com o público vai do amor ao ódio. Eu particularmente adorei, e por conta disso eu acabei assistindo as 2 sequências que ele tem, o que me rendeu uma ideia muito rica sobre o tema, e pra gente começar também a entender rapidamente o tema do filme. O filme que a gente está falando em questão começa com o comandante de uma grande prisão estadual dos Estados Unidos, o valentão diretor Bill Boss. Ele tem vários problemas, pois sua prisão estatisticamente tem a maior quantidade de motins, custos médicos e rotatividade de funcionários do país. Mas acima de tudo isso, ele é incapaz de obter o respeito que ele acha que merece de seus detentos e do governador do estado. Ele constantemente falha em experimentar diferentes ideias para a punição ideal sobre seus detentos, o que o leva, justamente com o calor escaldante do lugar, à loucura. Sob ameaças de rescisão do contrato por parte do governador, seu leal braço direito, Dwight Butler, surge com uma ideia brilhante e até então revolucionária, e que pode mudar o sistema prisional americano para sempre, economizando bilhões de dólares. Eles decidem criar a Centopeia Humana. Eu resolvi tentar achar algo que nesse filme a gente pudesse sustentar alguns argumentos. Lógico que esse local que a gente conseguiria achar isso não seria outro a não ser a Deep Web, lugar que a gente já conhece, que existem vários experimentos muito estranhos, né? Mas agora a equipe do Paranerd está atrás de uma nova bizarrice medicinal, a real centopeia humana. Novamente nos surpreendendo, a Deep Web traz dentro das últimas camadas, sempre nelas que a gente encontra essas coisas, alguns comentários de gente que tenta repetir os experimentos vistos no filme. Alguns fóruns até possuem imagens e documentos explicando como e onde podem ser feitos os enxertos para que os pacientes não morram com o procedimento. A descoberta desses fóruns se deu por hackers bons, aqueles que fazem coisas em prol da humanidade, aqueles que tentam acabar com as bizarrices sem escrúpulos da Deep Web. A maioria dos sites com assuntos sobre a experiência da centopeia humana continham outras variantes, como pessoas unidas por membros, cabeças e até mesmo coluna cervical, além de outros experimentos envolvendo animais e humanos, os famosos híbridos. Quase todos os acessos são oriundos de países do leste europeu, e assim como no filme, as pessoas que usam este método são médicos, químicos, biólogos malucos que propõem descobrir novos métodos da medicina de um modo não muito convencional. Ainda que parecido com o filme, os pacientes são pessoas pegas aleatoriamente. Algumas informações dizem que são mendigos, outros turistas, sendo esses turistas pessoas pobres trazidas de diversos locais do mundo, como no tráfico humano. Verdades necessárias. Para a gente entender o como derrotar de hoje, precisamos relembrar os experimentos que vimos no filme, que mostram algumas cenas que nos remetem aos experimentos nazistas. Durante a Segunda Guerra Mundial, vários médicos alemães realizaram experiências desumanas e cruéis, e muitas vezes mortais, em milhares de prisioneiros de campos de concentração. Essas experiências médicas eram imorais e realizadas durante o Terceiro Reich. Podem ser também divididas em 3 categorias. A primeira consiste em experiências que tinham por finalidade facilitar a sobrevivência dos militares do eixo. Em Dachau, os médicos da Força Aérea Alemã e do Instituto Experimental da Alemanha de Aviação realizaram experimentos sobre a reação a alta altitude, usando câmaras de baixa pressurização para determinar a altitude máxima, com a qual as equipes de aeronave danificadas poderiam saltar de paraquedas em segurança. Os cientistas alemães também realizaram experiências de congelamento, utilizando prisioneiros como cobaias, para descobrir um método eficaz do tratamento para a hipotermia. Também utilizaram para testar vários métodos de transformação de água marinha em água potável. A segunda categoria de experiências tinha por objetivo desenvolver e testar medicamentos, bem como métodos de tratamento para ferimentos e enfermidades que os militares e a equipe de ocupação alemã encontraram no campo. Nos campos de concentração
concentração de Sachsen, Dachau e Natzer, os cientistas testaram agentes imunizantes e soros para prevenir e tratar doenças contagiosas como a malária, a tifo, tuberculose, a febre tifoide e a febre amarela, inoculando os prisioneiros com tais doenças. O campo de Ravensbrück foi o local de experiências cruéis, como enxertos ósseos, e onde testaram a eficácia de um novo medicamento desenvolvido, a sulfa, às custas das vidas de prisioneiros. Em Natzer e Sanschwasser, os prisioneiros foram sujeitos aos perigosos gases fosfogênios e mostarda, como objetivo de testar possíveis antídotos. A terceira categoria de experiências médicas buscava aprofundar os princípios raciais e ideológicos da visão nazista. A mais infame foram as experiências feitas por Josef Mengele em Auschwitz, que utilizou gêmeos, crianças e adultos de forma inumana, e que também coordenou experiências sorológicas em ciganos, tal como fez Werner Fischer em Swinschanten, para determinar como as diferentes raças resistiam a diversas doenças contagiosas. As pesquisas desenvolvidas por August Hurt na Universidade de Strasbourg tentaram confirmar a pretensa inferioridade racial judaica. Outras experiências repugnantes tinham como meta facilitar o objetivo racista dos nazistas, com uma série de experimentos de esterilização, realizados principalmente em Auschwitz e em Ravensbrück. Lá, os cientistas testaram diversos métodos com o objetivo de desenvolver um procedimento eficaz e barato de esterilização em massa de judeus, ciganos e outros grupos considerados pelos nazistas como racial ou geneticamente indesejáveis. Vendo tudo isso, o Como Derrotar de hoje é o mais triste de todos, justamente pelo fato de termos que agir após os fatos ocorridos. Tanto no filme quanto nos relatos dos experimentos nazistas, todos eles são feitos de maneira ilegal, ou seja, eles deixam de lado a ética e a moralidade profissional e também humanidade pessoal. Todos eles têm em comum a ausência da opção das vítimas, pois eles não têm o direito de escolher optar por não participar. Como nos campos de concentração nazistas e na prisão, os presos não puderam escolher o seu destino, então foram obrigados a participar disso. Mas agora o fato relevante é como derrotar de hoje se daria de uma forma em que a pessoa sobreviveria de uma centopeia humana com 100 membros, seria apenas um. Agora o fato relevante é que o Como Derrotar de hoje se daria de uma forma com que a pessoa que sobreviveria de uma centopeia humana de 100 pessoas seria apenas um, esse sortudo. Isso se dá se ele ficasse em um local muito bom. Os outros que estão atrás dele morreriam provavelmente, pelo fato de que as pessoas morreriam com a boca grudada no ânus da outra, já que cada vez que o trato intestinal passasse por um, a próxima receberia menos nutrientes e morreria provavelmente por inanição ou fraqueza. Assim, o modo de derrotar de hoje seria se voluntariando para ser o primeiro. Assim, você ficaria na frente e de certa forma meio bizarra ficaria vivo, e de algum modo derrotaria essa ideia insana que é a centopeia humana. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.